O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ouvir, nossas fraquezas, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs na fé, na caminhada da igreja e no Santo Espírito, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras de hoje, belíssimas, maravilhosas, como toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, os trechos, são muito gostosos, vão alimentando, a nossa fé. Sim. E essas 3 leituras de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura mostra muito, a presença de Deus na oração, Deus presente ali, nesse momento tão importante, para todos nós, que é a oração. A segunda leitura, já vai expressar muito também, essa presença de Deus, na família, não somente a família, doméstica, mas a família, comunidade, igreja, enfim, o povo, de Deus. E o Evangelho, nós vamos sentir muito essa presença de Deus. Deus está conosco, na nossa travessia por esta vida, Deus caminha conosco. Temos que estar sempre segurando na mão dele. Então é Deus presente na oração, é Deus presente na família, a casa, na residência, família, igreja, mas também é Deus presente, na vida,
de todas as pessoas, do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, porque Deus não faz distinção, né? Ele é Pai, né? De todas as pessoas, né? Até aqueles que não acolhem, né? Não o têm, né? Não o querem, né? Mas Ele é Pai, né? Então é Deus presente, né? Nesses 3 momentos, né? Oração, família e na vida. Que possamos sair aqui, né, desta celebração, desta missa, mais aí fortes, né, espiritualmente. E com essa certeza, né, de que esse nosso Deus está sempre conosco, né? Deus que é Pai e é Filho, né, e é Espírito Santo. Amém? A primeira leitura mesmo, né, é o profeta Elias. Vejam só para contextualizar, né, bem rapidinho, né, a situação em que Elias se encontra. Elias, ele está fugindo de uma pessoa que quer matar ele. Quem é essa pessoa, né? Quem é? É a rainha Jezabel, né? Ela estava com muito ódio do profeta Elias, porque Elias tinha desmascarado, tinha vencido os profetas dela, da rainha Jezabel, né, do rei, que adoravam, né, o deus Baal, né? Então Elias venceu aqueles profetas, deixou lá embaixo, né, passando vergonha mesmo. Então a Jezabel, ó, com muita raiva, ódio, né, queria ver todo mundo, menos o profeta, né, Elias. Então ele está jurado de morte, é cabra marcado para morrer, como se diz, né? Então ele está fugindo. Quem é que não foge, né? Se você está ameaçado de morte, você, meu irmão, né? Enfim, vem logo, né? Fugir. O próprio Jesus Cristo, Jesus, tem alguns momentos na Bíblia que diz assim: e queriam matar ele, queriam matar Jesus. E Jesus, ó, sai por ali, entre a multidão, né? Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então proteger a vida, meu irmão, proteger a vida, minha irmã, é muito importante, né? Então o profeta Elias aqui, ó, ele está fugindo, né? Mas só que ele foge para onde? Ele não foge, não é para qualquer lugar. Ele procura um refúgio. Qual é o refúgio que ele procura? Não é qualquer refúgio. Ele vai, né, para a montanha de Deus, o monte Horebe, né? Pronto, só isso aí já nos ajuda na nossa vida, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos, né, tempestuosos, nos nossos momentos de perseguições, nos nossos momentos, né, de ameaça da vida. Aonde é que nós devemos procurar refúgio? Aonde? Na montanha de Deus, na casa de Deus, na igreja, na capela do Santíssimo Sacramento, numa missa, num terço bem meditado, na leitura da Bíblia, né? num quarto ali, ó. Então o profeta Elias, no seu momento difícil, ele não procurou coisas erradas. Tem pessoas que procuram logo o quê, né? É a bebida, né? Eu vou encher minha cabeça, vou ficar, né, doidão, para esquecer os problemas. E infelizmente tem até pessoas, né, que faz o pior, né? Eu vou pegar uma corda e tirar minha vida, ou tirar a vida, né, com outras coisas. Infelizmente a fraqueza é muito grande, né? A fraqueza é muito grande, né? Então Elias, no seu momento difícil, ele ficou ali, ó, atrás de Deus. Que nos nossos momentos difíceis também possamos procurar, né, Deus, que Ele é a solução, né, de todas as coisas. Sim, mas o profeta Elias, aí naquela montanha, ele sabia que Deus ia passar por ali, ele sabia, né? O seu coração, né, estava dizendo. E
Aí vem três momentos que ele pensa que é Deus que está passando, mas não é Deus. Primeiro, um vento, um vento bem forte. Pronto, ele pensou, né? É Deus, né? Porque Deus, né? Não é o fortão, né? Deus não é forte, né? Pronto, é Deus. Aí ele sai, mas não é Deus. Depois, né? Vem um terremoto, imenso. Aí é Deus, mas não é Deus. Aí pela terceira vez, né? Um fogo acabando com tudo. Pronto, é Deus. Deus é forte, Deus é poderoso, Deus, né? É vencedor. Realmente, ele pensava que era Deus, porque Deus, no Antigo Testamento, ele se manifesta muito através da natureza, que se chama isso aí, né? Teofania. É a manifestação de Deus através da natureza. Então ele pensa que é Deus, mas não é Deus não, meu irmão. Não é Deus não, minha irmã. Aí pela última vez, ele escuta, né? E sente uma brisa bem suave. Pronto, aí ele, né? O coração dele toca e ele percebe, ele sente, né? É Deus. Aí fica prostrado, deitado por terra, né? Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe, né? Que nos nossos momentos difíceis possamos procurá-lo e que possamos senti-lo, né? Senti-lo, né? E esse mundo aí fora é muito barulhento. As nossas casas muitas vezes estão muito barulhentas. Até as missas também, né? Muitas vezes estão muito barulhentas, as missas. E nós temos que fazer mais silêncio. Silêncio, chegando na igreja. Que tem gente que não consegue fazer silêncio, né? Nem dentro da igreja, né? Não consegue fazer, né? Então tem que fazer mais silêncio. Chegando na igreja, silêncio. Vai para a capela do Santíssimo Sacramento, né? Silêncio. Durante a missa, tem que ter também alguns momentos de silêncio. Parabéns aqui, né, para a equipe de liturgia, né? Quando lê a primeira leitura, né? Aí vai, fica sentadinha ali. Nem que passe uns 3 segundos, né? Aí vem a outra pessoa, né? E lê o salmo. Aí depois volta, né? Aí passa ali, né? Uns 3 segundos. Aí vem, né? E lê a segunda leitura. Então, esse tempinho, né? Parece tão pouco. Mas nesse pouquinho, né? Deus vai falando. Então é importante o silêncio, né? Antigamente, lia a primeira leitura, já li o salmo, já li a segunda leitura. Né? Então é importante, né? O silêncio, né? Litúrgico. Seria muito bom também, né? Depois que o padre terminasse a sua pregação, ele não começasse já a rezar o credo. Que o padre, quando termina, né? Creio em Deus Pai, né? O certo, o bom seria, quando o padre terminasse a pregação, ele se sentar também, né? Um pouquinho. Porque também ele precisa, né? Fazer silêncio e ouvir Deus. Eu acho que vou fazer isso hoje, viu? Depois da pregação, né? Aí ninguém fica pensando, o que foi que aconteceu com o padre? Será que ele está doente? Não, o padre foi se sentar um pouquinho para fazer silêncio. E nós todos, né? Meditarmos um pouquinho também, né? A pregação. Então o silêncio é muito importante, né? Depois da comunhão, eu peço, né, ao Ministério de Música que não toque nenhuma música. Quando terminar, né, a comunhão, nós estamos aqui emendando, né? Termina a comunhão e já entra outra música. Não, depois da comunhão, aquele silêncio. Porque Deus, meu irmão, Deus, minha irmã, Ele fala, e fala muito bem, né? Maravilhosamente, né? No silêncio. Então, o profeta Elias, quando ele percebeu, sentiu aquela brisa,
Então que Deus, né, nos abençoe, né, no nosso momento difícil, possamos, né, sentir, né, Deus, no silêncio também, né, do seu quarto, no seu quarto, no silêncio ali, né, na família reunida não só para conversar, né, mas reunida para fazer uma oração, e uma oração também o quê? Silenciosa. Eu observo aqui nessa paróquia, tem grupo aqui, que se encontra para rezar, mas não deixa Deus falar. Não deixa Deus falar, não. É papá, né? Aí canta uma música, lê um trecho da Bíblia, aí fala, aí prega, aí fala, aí prega, aí canta, e o som bem alto, o caixa, né, lá em cima. Pelo menos a primeira leitura de hoje, né, está nos orientando, nos ajudando. É importante, né, o silêncio. Adoração ao Santíssimo Sacramento. De vez em quando aqui tem, né, adoração. Aí eu digo assim, minha gente, faça adoração, mas também é importante, né, um momento de silêncio. Ninguém consegue fazer silêncio, né? Quando uma pessoa termina de falar, aí já tem que entrar outra pessoa. É difícil o silêncio. Então, o mundo aí fora, né, é muita zoada. Agora, pastor, não foi? Uma moto aí, não foi? A moto, muita zoada. E nós temos que fazer mais silêncio para ouvir Deus. Então Deus falou, né, ali naquela brisa suave para o profeta Elias e deu força a ele, né? Ele foi revigorado. Que também possamos ser, né, revigorados na missa, na igreja e também em muitos outros lugares. Amém? Eu não vou fazer outra pregação não, é somente uma palavrinha bem rapidinho. A segunda leitura, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: eu estou muito triste, o meu coração está partido, porque os meus irmãos não aceitam Cristo como Salvador. Quem são os irmãos dele? O povo judeu, o povo da aliança, o povo das promessas, o povo dos cultos, o povo das leis. Ele fica assim pensando, esse povo foi todo preparado por Deus e agora não aceitam a Jesus, né, como o Filho de Deus, o enviado, né, o Salvador. Então São Paulo ele diz isso: eu estou triste. Mas só que a mensagem da leitura é o seguinte: ele está triste sim, mas ele vai rezar, ele vai orar para que os seus irmãos também tenham a salvação, né? E hoje nós muitas vezes também ficamos tristes. Muitas vezes nós também ficamos tristes, né? Ô padre, eu fiz tudo pela minha filha. Ela fez primeira comunhão, ela foi crismada, até o EJC, padre, ela participou, mas hoje é protestante. Ô padre, eu estou tão triste, o meu filho casou na igreja, mas hoje não quer saber de igreja, não quer saber. Ô padre, eu estou muito decepcionada, porque uma pessoa da minha família, nem cristã é mais, agora é de uma outra religião, né, que não é cristã, né? Realmente essas tristezas vêm. E o que é que nós temos que fazer, né? É rezar. Então vamos rezar, continuar rezando, né, pelos membros da nossa família, que não são mais, né, da nossa igreja, que não participam, e outros até deixar até de acreditar em Deus, né? Infelizmente. Vamos rezar. É o lema dos beneditinos, né? Orat et labora. É oração e trabalho. Então continue rezando, continue orando e trabalhando, né? Se esforçando para ser uma boa pessoa, né? Para dar o exemplo, dar o testemunho, né, de cristão. E desde que o Espírito Santo ele opere, né, e faça maravilha. E para terminar o evangelho de hoje, São Pedro, né, foi caminhando, né, nas águas, mas de repente começou a afundar. Nós poderíamos falar muita coisa desse evangelho, mas eu só vou falar uma coisa, somente uma coisa, né? Essa travessia, né,
do barco até chegar ao outro lado, é todo um simbolismo. É para lembrar que nós também estamos nessa travessia. Eu, você, cada um de nós, né? Estamos atravessando, né? Esta vida. Estamos atravessando. Pedro, não foi? Inventou, não foi? De sair do barco. Ó, quer caminhar sozinho, né? Tem gente que quer caminhar sozinho, né? É perigoso caminhar sozinho. É bom ficar no barco. Porque no barco, quem comanda o barco, quem é? É Jesus. Pedro inventou de sair. Não é fácil sair, não. Sair da igreja, sair da fé, sair, né, desses momentos de silêncio, né, de oração. Não é fácil. Né? Mas Pedro inventou, né? Então, se por acaso, meu irmão, minha irmã, aconteceu alguma vez também com alguém aqui, né? Comigo mesmo, né? O padre Rosivaldo. Muitas vezes nós queremos caminhar, né? Com as nossas próprias pernas. Mas se por acaso acontecer isso, e eu mesmo, né? Começar a afundar, vamos se lembrar também, né? Do exemplo de São Pedro, né? Ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus, eu estou afogando. Então, que nos nossos momentos é difícil, né? Por acaso, assim, alguma situação, né, de afogamento, né, espiritual, né, de afogamento da vida, da família. Se sua família está com problema, se sua família está passando um momento difícil, o papai está desempregado, seja o que for, né, brigas de família, seja o que for. Então é momento, né, que a tempestade está grande, o vento, né, está vindo ao contrário. Mas nesse momento, né, não podemos, né, desesperar e afundar, morrer não. Temos que se lembrar, né, de Jesus Cristo, né, e gritar. Então, ele socorreu Pedro. Em outras palavras, né, ele socorre a igreja. E ele socorre hoje também, né, a cada um de nós. Amém? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Levantando a mão direita. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus está conosco na oração, na família e em toda a vida, né? Agora vamos estar sempre, né, segurando, né, na sua mão.